O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se e ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. E vós que estáis em casa, senti-vos, vós que estáis em casa, nós também vos acolhemos calorosamente nesta santa celebração do sacrifício do Cordeiro Pascal de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Santíssima, Mãe da Misericórdia. Caríssimos irmãos, nós ouvimos a primeira leitura, o profeta Amós, e desde ontem nós estamos acompanhando o profeta Amós na liturgia, levar esta comunicação de Deus aos israelitas. Amós, cujo nome significa Deus leva, ou Deus conduz, se nós quisermos fazer uma tradução mais aproximativa no português. Ele é um profeta que tinha como profissão a agricultura. Ele plantava sicômoros. Sicômoros é um tipo de figos, muito comum no Oriente. E ele vai ser convocado pelo Senhor e levado até o reino do norte, Israel, as 10 tribos que se separaram da dinastia de Davi, não aceitaram o neto de Davi como sucessor. E estamos no reinado de Jeroboão II, um tempo de grande prosperidade para o reino do norte, ao ponto de que o reino do norte conseguiu conquistar Damasco, uma importante cidade comercial, uma grande cidade comercial. E eles conseguiram conquistar Damasco e submetê-la ao seu domínio. Então, a elite israelita estava num frenesi de bom sucesso econômico, político. Por outro lado, suas práticas em relação à lei de Deus eram uma prática abominável. Por quê? Entre outras coisas, ao mesmo tempo que eles faziam questão de participar do culto no templo, do culto do Senhor, fazer grandes cerimônias e grandes doações, do outro lado, eles exerciam sobre o povo de Israel uma opressão e uma exploração econômica terríveis, ao ponto de que aquela prosperidade ficou na mão de poucos e a grande maioria vivia à míngua, na miséria e na opressão. Então eles se entregaram a toda sorte de corrupções, tanto econômicas como morais. Ontem nós vimos o profeta criticar o pai e o filho que frequentavam a mesma mulher, que tinham relações com a mesma mulher. Então veja a que ponto eles chegaram. Eles perderam todo o freio moral e ético porque se desviaram
da lei do Senhor. E o temor ao Senhor é o começo da sabedoria. Ou seja, eles se entregaram num frenesi de ostentação, de suntuosidade ofensiva à pobreza da grande maioria dos seus irmãos. E num desregramento moral, se entregando a toda sorte de perversões, promovendo a prostituição e cometendo atos de idolatria, sim, porque ao mesmo tempo em que eles procuravam cumprir os ritos, as festas, o culto de Deus, se entregavam a um sincretismo religioso descabido e desfacetado. Não tinham pejo de prestar culto ao Senhor de manhã e à tarde estarem nos altares dos Baals e das Aceras, dos deuses pagãos. Por isso que o tom do profeta Amós é tão vigoroso, porque eles atiçaram a ira de Deus. Padre, mas ira não é pecado? Como é que Deus pode ter ira? Presta atenção na vida que a morte é certa. Ira, aqui não é a ira pecado. De fato, a ira pecado, o que é a ira pecado? Falta de paciência. O que então nós temos aqui na ira de Deus? Nós estamos diante da santa ira. O que é a santa ira? Santa ira é a indignação diante do mal. A indignação diante do mal. É aquilo que nos faz reagir a um mal feito. Ei, não queime esse mendigo não, porque ele é um filho de Deus. Isso é santa ira. Entendem agora o que é santa ira? É a indignação diante do mal. E Deus estava indignado com os israelitas porque ele fizera maravilhas. Ele os tirou do Egito, da casa da escravidão. Ele lhe deu uma terra da promissão. Ele deu bênçãos. Ele lhes envia os profetas para corrigi-los. E o que eles fazem? Comportam-se pior do que pagãos. Pior do que pagãos. E isso hoje é um alerta para nós, porque hoje muitos que se dizem cristãos, que vêm à igreja, se portam como pagãos, agindo contra os mandamentos da lei de Deus, caindo no 7º mandamento e provocando o 5º. Vocês já repararam que quando a pessoa não tem uma conduta correta e ela enriquece ilicitamente, ela começa a cometer todo tipo de depravação? Todo tipo de depravação. E essas pessoas que deveriam agir cristamente e que estão na frente da coisa pública e privada, dão as costas para os mandamentos que receberam na sua família. Nós estamos vendo aí toda uma geração que foi criada em famílias cristãs e que foi criada em colégios católicos, que quando assumiram a coisa pública e a coisa privada, tem um comportamento depredatório, destruindo pelo roubo tanto a administração pública como a administração privada. Sim, a administração privada. Quantas empresas não vão à falência porque aqueles que deveriam dirigi-las com diligência, com industriosidade, se apropriam do patrimônio dessas empresas, deixando fornecedores, empregados, clientes e o Estado na mão. Porque os recursos que aquela empresa teria para pagar fornecedores, empregados e servir
levando a mercadoria que os seus clientes necessitam, e os impostos, eles tornam uma vida de suntuosidade, de gastança, de exibicionismo, de depravação, se entregando a toda sorte de luxúria e desregramento, arranjando N amantes, corrompendo e explorando, muitas vezes, as pessoas mais simples ou mais desprotegidas, usando daquilo que deveria ser uma bênção, o dinheiro, a herança, a fé que eles receberam, para corromper os jovens, corromper moças, corromper rapazes com a força do seu dinheiro. Então veja que nós não estamos tão longe das situações que o profeta denunciava lá naquele tempo. Então nós precisamos estar atentos, minha gente, porque o Senhor, nós que somos cristãos, temos que viver como cristãos. E aí se coloca uma pergunta para nós hoje: tendo Deus a santa ira, Ele castiga? Muitos dizem que Deus não castiga, né? Mas isso aqui é uma interpretação errônea. Porque o Senhor diz, lá em Apocalipse 3,19, eu corrijo e castigo os que amo. Reanima-te, pois, e redobra o teu zelo. Então o objetivo da correção de Deus não é nos escrachar e nem se divertir às custas do nosso sofrimento, mas sim a correção. Mas padre, Deus castiga ou não castiga? A priori castiga, a posteriori nem é necessário. Nem é necessário. Por quê? Porque aqueles que se entregam ao mal são destruídos pelo próprio mal aos que se entregaram. Isto é, um exemplo bem simples. Você fala para o seu menino ou para a sua menina: menino, não põe a mão no fogo. Mas o menino soberbo, teimoso, desobediente, mal ouvido, o que ele faz? Ele vai lá e põe a mão no fogo, se queima. Uma queimadura em 2º grau, porque não ouviu o mandamento do pai e da mãe. Agora eu vos pergunto: este menino que está com a mão queimada, com a queimadura de 2º grau, é necessário que você o pegue, o coloque num tronco e o chibateie? Não, claro que não. Se ele já está com a mão queimada, ele mesmo já se castigou pela sua desobediência. É assim que acontece com os pecadores em geral. Porque Deus quer que todos venham pelo amor e não pelo temor, ou melhor, e não pela dor, mas nós em geral escolhemos o caminho da dor e aí sofremos. E aí as consequências do nosso pecado já são tão grandes que o Senhor não precisa nos castigar. Mas veja, muitos acham que a justiça é separada da misericórdia, é divorciada da misericórdia. Ledo engano. Já dizia Santo Tomás de Aquino, que a justiça sem misericórdia é crueldade. A justiça sem misericórdia vira crueldade. Como seria crueldade se o pai de uma criança que queimou a mão ou a mãe a pegasse e ainda lhe desse uma boa corça, uma boa sova. Mas Santo Tomás de Aquino nos diz também que a misericórdia sem justiça leva à ruína. Leva à ruína. Não, esses rapazes que queimaram o mendigo são jovens, não vamos deixar para lá,
porque a juventude é assim mesma. Não podemos fazer isso, porque todo pecado, todo crime exige reparação. Por isso que a justiça não dispensa a misericórdia e nem a misericórdia dispensa a justiça. É verdade, vai dizer o pontífice emérito, o veneradíssimo Bento XVI, que a misericórdia supera a justiça, mas não a dispensa. Nós precisamos estar atentos para isso. Corrigir os que erram é, por isto, uma das 14 obras de misericórdia. Corrigir os que erram é um ato de amor. É verdade, vai dizer São João Bosco, o Dom Bosco, que corrigir sem ferir é uma arte. É uma arte. Mas nós precisamos corrigir. A correção na hora não agrada, mas depois a gente agradece. Pelo menos aquele que tem sabedoria para acolher o ensinamento da correção. E no Evangelho nós vemos Jesus corrigir a falta de fé dos seus discípulos. Eles estão lá atravessando o mar da Galileia, que nem é um marzão, sabe? É mais um lago salgado do que um mar. Chama mar porque é salgado. Mas é lá que está ele com a barquinha, com eles 12, e eis que se levanta uma tempestade. E eles entram em desespero. Você já viu um bando de marmanjo com a mão na cabeça, chorando feito menino? Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E cadê Jesus? Onde está Jesus mesmo? Jesus dormindo. Jesus, o mundo se acabando e o Senhor dormindo. E eles ainda dizem para Jesus: Senhor, salvai-nos, estamos perecendo, estamos morrendo, Jesus. E Jesus acorda e manda o mar e o vento serenarem. Aqui nós vemos a manifestação do poder do Senhor sobre os elementos da natureza. Porque para o hebreu, para o israelita, o mar é o lugar do mal, da instabilidade, aonde você não tem firmeza. De fato, quando você está num barco, você fica, não é? O barco fica te jogando de um lado para o outro, você não tem a firmeza da terra. Tanto é que os hebreus, embora fossem vizinhos dos cananeus, dos fenícios, na Bíblia os fenícios são chamados de cananeus, viu? Os fenícios eram um povo de navegadores. E os israelitas, embora estivessem à beira do mar também, não se dedicaram à arte da navegação. Eles tinham medo do mar. E Jesus acalma o mar. E repreende, corrige, chama a atenção dos apóstolos. Homens de pouca fé, eu estou convosco. Não era nem necessário vocês terem me acordado. Se eu estava dormindo, é porque estava tudo bem. Então nós, diante das tempestades da vida, aliás, não precisa nem uma tempestade, né? Uma brisa leve já nos desestabiliza, já nos leva ao pânico. Não devemos perder a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos ouvir o seu ensinamento e acolher a sua correção. Porque corrigir os que erram é uma das 14 obras de misericórdia. E Jesus, filho de Maria, a mãe da misericórdia, é a misericórdia de Deus estendida para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.